E há poucos minutos, o presidente americano Joe Biden voltou a chamar Vladimir Putin de criminoso de guerra. Após os relatos de civis mortos na cidade de Bucha, os Estados Unidos vão pressionar a ONU pela suspensão da Rússia no Conselho de Direitos Humanos. Vamos falar com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjacmo. Mariana, conta mais pra gente. Muito bom dia para você. Oi, Marcela, Dani, bom dia a todos. Pois é, né? Vocês sempre falam que tudo acontece na hora do live, mas o presidente Biden voltou agora para a Casa Branca, conversou com repórteres e ele disse o seguinte: sim, Putin é um criminoso de guerra e talvez vocês se lembrem de que há alguns dias eu disse isso e fui criticado. Pois bem, vejam o que aconteceu em Bucha. Isso é prova de que ele é um criminoso de guerra. Agora o que a gente precisa fazer é coletar as informações. Então, essa foi a fala do presidente Joe Biden agora há pouco, chegando à Casa Branca, chamando mais uma vez o presidente russo de criminoso de guerra. Um endurecimento de tom por parte do presidente Biden, que já tinha feito um comentário como esse há alguns dias. Depois, o próprio Departamento de Estado americano disse que avaliou que Putin, sim, cometeu crimes de guerra na Ucrânia com essa invasão. Então, foi uma fala que até foi rebatida pelo Kremlin, que chegou a dizer que essa fala de Biden era inaceitável, de chamar Putin de criminoso de guerra, mas Biden insistiu agora nessa ideia e disse que vai acrescentar novas sanções, vai impor mais sanções à Rússia. E também hoje, a embaixadora dos Estados Unidos aqui na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que a presença da Rússia no Conselho de Direitos Humanos é uma farsa, por isso os Estados Unidos vão sim pedir a suspensão do país. Para que isso aconteça, 2/3 dos 193 membros da Assembleia Geral da ONU precisam aprovar essa expulsão e há sim precedentes para isso. Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU expulsou a Líbia por causa de violações de direitos humanos, violência contra manifestantes, isso na época da Primavera Árabe. Então, os Estados Unidos vão pedir a suspensão da Rússia, lembrando que o Conselho de Direitos Humanos não é um órgão com poder para obrigar os países a seguirem as decisões, mas é um órgão com bastante peso político, com peso político muito importante e com a capacidade de abrir investigações. Então, na semana passada, o Conselho designou 3 especialistas em direitos humanos para investigar essas acusações de crimes de guerra por parte da Rússia na Ucrânia. E hoje o Biden disse, além de chamar Putin de criminoso de guerra, também disse que quer um julgamento por esses crimes. Agora, acho importante trazer aqui também, já que a gente tem falado tanto sobre essa expressão crime de guerra, o que seria isso? O Estatuto de Roma, que é o Estatuto do Direito Internacional que os países seguem, define que crimes de guerra, entre outras ações, são ataques a civis e a infraestruturas civis, como escolas, hospitais. Então, tudo aquilo que numa guerra é um ataque que não é a um alvo militar, pode ser classificado como um crime de guerra. E é exatamente o que agora o presidente Joe Biden, outras autoridades aqui dos Estados Unidos e alguns líderes europeus também dizem que a Rússia pode ter cometido, especialmente depois dessas imagens de Bucha, as imagens de centenas de corpos nas ruas que chocaram o mundo todo e provocaram uma forte resposta da comunidade internacional, com os líderes prometendo mais sanções e reforçando a necessidade dessas investigações. Marcela e Dani. Agora, sobre Bucha, você falou há pouco da questão da Comissão de Direitos Humanos. No Conselho de Segurança, esse assunto também deve entrar em pauta, em discussão, Mariana? Deve sim. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu para que esse assunto seja discutido aqui no Conselho de Segurança da ONU em Nova York na terça-feira. Agora, a Rússia também pediu uma discussão do Conselho de Segurança, mas para falar sobre o que eles chamam de atos criminosos, provocações criminosas por parte de soldados ucranianos. Então é isso que a Rússia pede. A Rússia pediu uma discussão no Conselho de Segurança hoje sobre isso, mas os países já sinalizaram que essa discussão não deve acontecer. Realmente, o Conselho deve se reunir só na terça-feira, a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e não deve atender, então, a esse pedido da Rússia. O que acontece, Dani, é que a Rússia nega qualquer responsabilidade sobre essas imagens que chocaram o mundo em Bucha. A Rússia diz que essas imagens foram fabricadas, foram montadas
pela Ucrânia e que vai abrir uma investigação de um comitê para saber mais sobre essas imagens e para investigar também essas provocações de soldados ucranianos. Agora, esse comitê investigativo da Rússia, que vai fazer então essa análise, essa investigação, é um comitê que já foi muito criticado por organizações de direitos humanos que dizem que é um comitê que faz investigações por motivações políticas, então é usado para perseguição política velada por parte do governo russo. Mas o Kremlin diz isso, continua dizendo que não tem civis como alvos na Ucrânia, que não tem responsabilidade sobre essas imagens, que as imagens foram fabricadas e pede aqui também para que o Conselho de Segurança se reúna, mas isso não deve acontecer, pelo menos até agora. O que os países membros do Conselho de Segurança sinalizaram é que devem se reunir a pedido da Ucrânia para falar sobre possíveis crimes de guerra, mas não a pedido da Rússia para falar sobre essa denúncia, essas acusações da Rússia de que soldados ucranianos, na verdade, estariam cometendo provocações criminosas na Ucrânia. Marcela e Dani. Valeu, Mariana. Qualquer novidade é só chamar.